Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos uma vez mais aqui na nossa EBD Simples e Prática, esse canal que tem sido bênção para muitas vidas de escola dominical, tá bom? E vamos dar continuidade na lição de número 2, ok? Do quarto trimestre de 2024. É a nossa última revista, última lição do ano, que vem tratando sobre as promessas de Deus. Na lição passada estudamos sobre as promessas de Deus e vamos estudar hoje sobre as promessas de Deus para Israel. Tá ok? Hoje eu estou com essa camisa aqui, ó. Levantar um pouquinho para você ver essa camisa bonita. Essa camisa é a camisa dos homens, das mulheres, das crianças, de todo o grupo da nossa igreja, da Assembleia de Deus Ministério ID, aqui em Jardim Metrópolis. Estamos completando 31 anos, uma igreja que já tem uma história e que tem uma grande e bela caminhada. Na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Luiz de Almeida Fernandes, que é o meu amigo pessoal, tem presidido esta bela igreja há 31 anos, dando ali sua vida, dando tempo, desgastando-se ali para a glória de Deus e para que a obra do Senhor ela continue abençoada como tem sido. Começa hoje o nosso grande congresso, quarta-feira começa e vamos aí ter pelo menos 5 dias de festividade glorificando e adorando ao Senhor, e você é o nosso convidado. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo, tá bom? O nosso endereço aqui em Jardim Metrópolis, São João de Meriti, a minha amada e querida igreja, Assembleia de Deus Ministério ID. Tá bom? Aqui é a camisa com o nosso tema e vai ser uma bênção para a glória de Deus, ok? Vamos lá? Pois bem, chegamos aqui na lição de número 2, estamos iniciando essa bela jornada, esta caminhada, e tem esta lição com este título, As Promessas de Deus para Israel. Está aqui a lição, ok? Para Israel. E desde já é importante a gente frisar a questão das promessas de Deus para Israel, porque muitas das vezes a gente acaba falando que eu sou Israel de Deus, eu tomo posse de todas as promessas de Deus para Israel, as promessas que Deus estabeleceu para Israel são minhas também, eu faço parte disso, e é bom que a gente compreenda que essa lição tem por objetivo centralizar as promessas de Deus especificamente para a nação de Israel. Claro que também recebemos por graça e misericórdia a autorização do Senhor para fazermos parte deste rebanho salvo em Cristo Jesus. Mas é aqui que nós entramos, Romanos capítulo 8, versículo 17 a 39, tem uma história belíssima que vai expressar nós, gentios, como enxertado nessa possibilidade de salvação. E o Senhor está dizendo no verso 17, de forma bem simples e de forma bem resumida, que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. É através de Cristo que nos abriu esta possibilidade. João capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, para a nossa meditação, diz assim, olha: E Cristo veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É aqui que nós entramos com esta possibilidade através da graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos estudar diretamente sobre as promessas de Deus para Israel. E esta lição aqui, ela é interessante a gente entender, tem por objetivo tratar de forma bem clara todas as promessas de Deus para Israel. E nós falamos às vezes Israel ou israelenses ou israelita. Aí fica essa forma, né? As pessoas às vezes falam israelense ou é israelita. E eu quero deixar uma curiosidade de uma forma aqui bem explicada para todos que estão nos escutando.
se você tem dúvida de como nós vamos chamar quem é de Israel, chamaremos de israelense ou chamaremos de israelita, tá bom? Então é bom que a gente entenda que israelense, o termo, a palavra, a expressão israelense, ela é a forma natural de se referir aos naturais nascidos em Israel. Então todos os naturais nascidos em Israel são israelense. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Militares israelenses desembarcaram no Brasil. Então são militares naturais de Israel que estão no Brasil. Agora a palavra israelitas, e às vezes a gente usa esse termo, né? Israelita, refere-se aos cidadãos de Israel com relação à questão religiosa judaica. Tá? Então quando você quer falar, se expressar acerca da religião judaica, os moradores de Israel com relação à religião judaica, fala-se israelitas, ou no sentido bíblico histórico. Tá bom? Então naturais nascidos em Israel é israelense. Quer se referir ao israelense de forma espiritual ou bíblica, com relação à religião judaica, você vai falar israelita, beleza? Pegou? Tá. Então nós temos aqui, ó, a bandeira de Israel, aqui na lição, você vai abrir a sua lição, você vai ver que tem a bandeira de Israel, fundo branco, faixas na horizontal, azuis, duas faixas azuis na horizontal em cima e embaixo, e a estrela do Davi, estrela de Davi no meio, tá? Então é bom que a gente entenda que mais ou menos 1891 a bandeira com a estrela de Davi foi idealizada, ok? Foi projetada, foi idealizada, mas somente lá em 1948 que esta bandeira fez parte e foi revelada a Israel como a bandeira principal, ok? Quando a ONU, em 1948, reconheceu Israel como nação soberana e nação autônoma, essa bandeira ela foi exposta e ficou sendo a bandeira de Israel. As suas cores, seu desenho, a sua estrela fazem parte de um xale usado pelos israelitas quando estão na sua situação de oração, quando eles estão orando, eles usam esse xale e faz parte aí desses rudimentos da oração sagrada dos israelitas dentro da sua religião judaica. Então, todas essas cores da bandeira de Israel não é por um acaso, tá ok? Faz parte, essas cores, a estrela, as faixas azuis e o fundo branco, faz parte do ritual de oração do judaísmo, beleza? Então tá, aqui é para a gente poder começar, e lembrando para você que quem está nas rédeas de Israel desde 1996 é Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, está aproximadamente 28 anos no poder em Israel. É claro que durante alguns anos teve aí algumas oscilações de primeiro-ministro, mas desde 1996 a 2024, quem está no poder é Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Beleza? Então nós vamos agora ao texto áureo e a verdade prática desta lição. O texto áureo diz assim desta lição: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3. A verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel, que são os que permaneceram crendo em Cristo Jesus. É bom a gente frisar que, de maneira comprimida e resumida, a verdade prática e o texto áureo, os dois concluem toda a lição. Todo o bojo da lição, ela é de maneira resumida em poucas palavras no texto áureo e na verdade prática. Então, quando você olha aqui o texto áureo,
para resumir esta lição, pelo menos no que diz respeito a esse texto, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, está falando do tipo de relacionamento que as nações terão com Israel, tendo a possibilidade de serem abençoadas ou amaldiçoadas. Então fala de relacionamento, tá ok? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala de nações que se aproximam de Israel para quererem um bem de Israel. Uma aproximação sadia, serão profundamente abençoadas. Tenha convicção disso. E nações que se projetam ser inimigos de Israel, com a intenção de exterminar, de arrancar Israel daquele estreito, daquela região tão complicada, serão amaldiçoadas, querendo a gente ou não querendo, porque faz parte de uma promessa de Deus, tá bom? Olha o que diz Números 23, o versículo de número 8, 9 ao versículo 11, de forma resumida. Balaão diz a Balaque: como irei amaldiçoar a quem Deus tanto abençoa? Está falando daquela história que foram tentar deixar Israel passar por dentro pela sua nação, e que eles, com medo de Israel, não permitiram, desejaram guerra. E este homem foi contratado para amaldiçoar a nação de Israel, e Balaão, aqui, o mago Balaão, assim podemos dizer, ele diz: olha, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoa. Ainda em Números, capítulo 23, versículo de número 23, diz assim, olha, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Está escrito, é a palavra de Deus, e são promessas de formas irrevogáveis. Tá bom? Aqui nós estamos falando de forma resumida, de forma bem prática, e se esta lição está sendo bênção para a sua vida, eu quero te pedir que você possa, com toda a gentileza, todo o carinho ao nosso canal, dar um joia, ok? Curtir, compartilhe esta pré-aula e se inscreva no nosso canal para que este projeto possa avançar, sendo assim, para a glória de Deus. Eu quero te convidar para a gente aqui partir para a introdução desta revista, que também ela está de maneira bem clara para a glória de Deus. Estamos falando sobre Israel, uma nação perseguida, mas uma nação com promessa. Hoje, falando de forma clara, hoje nós temos aí a nível de perseguição, de forma bem maçante, né? Temos aí o Irã que está de maneira bem clara declarada como inimiga de Israel e atacando Israel. Isso você tem visto nas mídias sociais, que é, de forma majoritariamente falando, a Pérsia. E nós temos o Iêmen, nós temos o Líbano, são todos braços que sustentam tanto o Hezbollah como o Hamas e os Houthis, né? Os Houthis, que são grupos terroristas que têm causado grande trabalho para Israel. Tá? Isso aqui é tudo para que de forma clara e simples venha te ajudar a nível de conhecimento. Partindo aqui para a nossa introdução, lemos a introdução e entendemos que Deus, através do Senhor, antes do advento de Cristo, cerca de mais ou menos 4.000 antes do nascimento do Messias, Deus vai fazer promessas a Israel através de Abraão. Deus vai usar um homem e estabelece uma aliança, e de forma clara, objetiva, vai revelar que Israel será uma nação forte e poderosa. E são promessas que são irrevogáveis e de alguns aspectos condicionais à obediência, e Deus irá sim cumprir a sua promessa. Eu quero só lembrar que Israel
tem a promessa de ser uma nação grande, e é nessa questão de grande, não é numa questão geográfica, é numa questão de grandeza, não é uma questão apenas de tamanho, é uma questão de força. A promessa de Deus, através de Abraão, de revelar que Israel será uma grande nação, é no sentido de influência e da grandeza que Israel seria. Quando você olha ali na questão geográfica no mapa, você vai ver o tamanho de Israel em comparação às demais nações que inclusive são inimigas de Israel. Mas é com relação à sua grandeza, o seu poderio, a sua questão de intelecto através da ciência que Deus daria para aquela nação e quem estaria regendo aquela nação, que é o próprio Deus de Israel. Tá bom? Aqui é a nossa parte introdutória e iremos agora ao tópico 1 com os seus subtópicos aqui para o nosso entendimento. Aqui no nosso tópico 1, nós temos algumas verdades para serem explanadas aqui para a nossa meditação. O tópico 1 diz assim, ó, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Ok? Então, nós temos aqui 4 subtópicos aqui para a nossa meditação, que diz o seguinte, olha, o 1, 2, 3 e 4. O subtópico 1 fala sobre e far-te-ei uma grande nação. Como eu disse, é uma grande nação de grandeza. Não é pelo tamanho, nem sempre é pelo tamanho, nem sempre é pela robustez, mas é pela grandiosidade que ela seria no termo de quem estaria com ela. É o grande eu sou, é o Deus Todo-Poderoso. Então, independente no aspecto visual, geográfico, territorial de Israel, é uma pequena região que está entre um estreito muito importante por várias razões, que ao seu redor está cercada por inimigo, mas se comporta como grande. Ela está ali representando uma grande nação. O 2 diz, abençoarei e sereis abençoados. Olha o que diz aqui, olha. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Não tem como negar como Israel foi profundamente abençoada por Deus. Foi muito abençoada, mas mesmo sendo tão abençoada, ao mesmo ponto que Israel foi abençoado, Israel virou as costas para o Messias, virou as costas para Deus e não o recebeu com honras como deveria receber. O 3 diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui foi tratado aqui na nossa leitura bíblica em classe, está claro, quem se aproximar de Israel para o abençoar, será abençoado. Quem se aproximar de Israel para o amaldiçoar, será amaldiçoado. É promessa de Deus e é uma promessa irrevogável. Queremos aceitar este fato ou não queremos aceitar este fato. Você olha para as nações que são inimigas de Israel, passam uma vida de profundo desgosto, miséria, por todas elas justamente ter um afastamento absurdo de Deus e justamente por perseguir uma nação que tem Deus como seu Senhor, ok? Olha o que diz o subtópico de número 4 para nossa meditação, diz assim, ó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel será uma nação sacerdotal. Israel tem a promessa e o desejo de Deus dentro da sua promessa que seria uma nação sacerdotal. Apesar do seu afastamento de Deus, apesar de ter virado as costas para Deus, o que Deus queria fazer como promessa e deseja e cumpre esta promessa para todas as outras nações é fazer de Israel uma nação
sacerdotal, uma nação que nortearia espiritualmente todas as demais nações, que seria um ponto de referência para aqueles que estão afastados dos preceitos de Deus, ok? Por que eu estou dizendo isso? Que é bom lembrar que Israel ele é considerado como o termômetro e o relógio de Deus com relação ao fim dos tempos. Toda vez que você pensar sobre o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja, o final de todas as coisas, de todas as dispensações, é bom que você entenda e lembre que Israel ele está no centro de todas as coisas. Ele é o ponto de referência. Ele é o termômetro de Deus. Ele é o relógio que marca a vinda do Senhor. E para isso nós temos aqui como exemplo Mateus 24, 33, Marcos 13, 29, Lucas 21 e 31, que nós vamos ler agora, que diz assim, olha, e contou-lhe Jesus uma outra parábola dizendo, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotarem, vós mesmos sabeis por vós, vendo-as que já está perto o verão. Isso aqui é uma mensagem escatológica e profética acerca dos últimos dias da humanidade, acerca de Israel. Ezequiel, capítulo 5, verso 5 em diante, diz assim, olha, olhem para Jerusalém, eu a coloquei no centro do mundo e pus muitas outras nações ao seu redor. Está fazendo referência a quem é Israel com relação às demais nações. Ficou claro isso aqui para a gente, ok? Então nós vamos agora ao tópico 2 dessa lição com seus 4 subtópicos, tá bom? Então vamos ao tópico 2 com seus subtópicos aqui para a nossa meditação. O tópico 2 eu vou ler, diz assim, outras promessas para Israel, outras promessas a Israel. Então no primeiro subtópico aqui, subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3 e subtópico 4, vamos ao primeiro. Então a gente tem um entendimento que, mesmo avançado em idade, o patriarca e a sua esposa Sarai, após Deus revelar a ele como ele seria bênção às demais nações, Deus promete e concede um filho, chamado filho dos seus lombos, filho da promessa, Isaque, que seria o seu legítimo filho da promessa. Está contido no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 1 ao versículo de número 7. Você lê, está lá, todo esse contexto aí. Deus concede e assim, por sua misericórdia, Deus vai dando prosseguimento às promessas contidas em Abraão em todas as suas gerações. E dando continuidade no subtópico 2, no cumprimento da promessa que Deus estabelecera a Abraão, Isaque, a Jacó e também a Davi, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que foram filhos com Rebeca. E em seguida, dentro de um contexto permissório de Deus, são aquelas situações que acontecem no contexto da nossa vida e depois, no final de tudo, vamos perceber que fazia parte do propósito de Deus para o cumprimento de suas promessas. Deus permite que tantos os 2 filhos de Isaque, Jacó e Esaú, vão passar por este processo. Aquele processo que parece que as coisas deram errado, se complicaram e que você não entende o que está acontecendo e que no final das contas o que a gente entende na verdade é que fazia parte do propósito e da promessa de Deus. Às vezes acontece isso e quem somos nós para questionar, o processo do propósito de Deus? Então olha o que diz aqui para o nosso entendimento. Esaú, ele perde o direito da herança, da sua primogenitura, por simplesmente trocar a primogenitura por um prato de lentilha. E aí vai dando curso a essa história e aqui no finalzinho do tópico 2, aqui no subtópico de número 4, dentro dos propósitos de cumprimento das promessas a Israel e por intermédio de Isaías, Deus revela o nascimento do Messias
da linhagem de Davi com o propósito de redimir a Israel e por adoção as demais nações que a Cristo se submetessem. Então, através de Isaías, Deus vai revelar o nascimento do Messias. E acerca de submeter a Cristo por adoção, você pode anotar Lucas capítulo 18, versículo 37 a 40, Mateus capítulo 1, versículo 23, Isaías capítulo 7, verso de número 14. E vamos complementar essa lição agora no tópico 3 desta lição para a glória de Deus. Pois bem, chegamos aqui no tópico final desta lição que fala sobre as promessas de Deus para Israel. Tópico 3, que contém pelo menos 3 itens. O tópico 3 diz assim para a nossa meditação: a promessa de salvação para Israel e os seus 3 subtópicos, que diz assim: a queda de Israel, a tristeza de Paulo por Israel, a promessa da salvação a Israel. Então, em primeiro plano aqui, a queda de Israel revela pelo menos 3 coisas, tá? Que é a ingratidão e a falta de lealdade. São 2 coisas importantes para você tratar nesta lição: a ingratidão e a falta de lealdade da nação com o Senhor. Parte B, a falta de relacionamento. Então, quando a gente trata sobre a queda de Israel, em primeiro plano, a queda de Israel dar-se-á pela falta de gratidão a Deus e por falta de ser leal ao Senhor. Se fossem grata e leal ao Senhor, estariam de pé. No plano B, falta de se relacionar com o Senhor. A falta de relacionamento com Deus provoca queda. Parte C, a apostasia espiritual é afastamento consciente da fé. Sabiam quem era o Senhor, a importância de Deus, o que Deus podia fazer na vida de todos de Israel, mas por vontade própria e frieza espiritual se apostataram da fé. Item 2, sobre a tristeza de Paulo, revela que Paulo não se conforma com o estado espiritual de sua nação. Não tem como se conformar em você ver quem é a igreja do século 21 e se conformar com isso. Romanos capítulo 12, versículo 2, você conhece esse texto, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no final desse tópico, do subtópico 3, fala sobre promessas de salvação a Israel. Deus mantém de pé. E aqui você pode tratar na sua lição sobre isso. Faça um apanhado sobre isso e coloque ali, olha, Deus mantém de pé a sua promessa para Israel, pois sua misericórdia, graça e amor são de maneiras inexplicável. O amor, a graça e a misericórdia de Deus por uma nação que virou as costas para ele é de maneira inexplicável. Você vê hoje uma nação tão pequena, espremida e 24 horas bombardeada de pé, só tem uma explicação: não tem como explicar a graça, a misericórdia e o amor de Deus para Israel e para com a nossa vida. E por isso que você está de pé, está aqui hoje assistindo esta aula. Não é porque somos bons e perfeitos, é porque fomos alcançados pela graça, misericórdia e pelo seu inexplicável amor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.